Você pode fazer isso? Então, durante meia hora, pega o seu celular, desliga. Meia hora. Porque nós vamos hoje falar sobre mais uma questão essencial na nossa vida cristã. E eu pedi para a Carol, para a Gabi, para o André ficarem aqui, porque eu quero você de pé, de olhos fechados, entoando essa canção novamente. Mas com todo o seu coração, agora sem pensar no que está acontecendo dessa porta para fora. Tem gente ali guardando, tem gente guardando as suas crianças. Eu quero que você entregue o seu coração nas mãos do Senhor, cantando assim, ó. É santo, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os santos e os governos e poderes, teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, Jesus. Santo, santo para sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre, tu sempre serás. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Glórias ao nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode entregar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse é o Deus sobre o qual eu quero conversar com você hoje de manhã. Pode sentar. É sobre isso. É sobre reconhecer quem Ele é. É sobre reconhecer quem Jesus é, o que Ele pode e o que Ele faz na sua vida, que a gente vai trocar uma ideia agora de manhã. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Enquanto você abre a sua Bíblia, o povo vai se desligando dos fios aqui. A gente acabou de cantar que o teu povo canta santo. Toda a criação diz o quê? Santo. Porque tu sempre serás santo para sempre. Isso são palavras de louvor. Isso são palavras de reconhecimento sobre quem Ele é. E eu quero ler o Salmo 100 com você. Direto, nós vamos ler o capítulo inteiro. São quase 6 versículos. E diz assim: celebrai com júbilos ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Nós somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas suas portas com hinos de
gratidão. Entrai em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Esse Deus que nós dizemos servir é aquele que é o motivo de todas as coisas. É aquele que é Senhor sobre todas as coisas. É aquele que é responsável pela nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre louvor e adoração. Duas palavras que às vezes se fundem e a gente tende a entender que são a mesma coisa, mas são duas coisas totalmente distintas. E o Salmo 100, não sei se na sua Bíblia tem título, porque algumas não tem. No título do Salmo 100 está o que na sua Bíblia aí? Ações de graça. Salmos de louvor. Hinos de louvor. O Salmo 100 é um salmo completamente voltado para o louvor do Senhor. Então, louvor é uma coisa intencional. Nós nos preparamos para louvar ao Senhor. Nós temos aqui no início da nossa celebração o período de louvor, onde a gente usa a música para louvar ao Senhor. O que significa a palavra louvor? Louvor, no Velho Testamento, tinham duas palavras em hebraico que foram traduzidas como louvor. Halal. Halal significa fazer ruído, fazer barulho. E a segunda é zamar. Zamar significa cantar, uma música cantada. Então, se a gente pensar no Velho Testamento, lá no hebraico, o que é o louvor? O louvor é você fazer barulho, é você cantar, é você reconhecer algo que o Senhor fez. Se a gente for para Aurélio, o Aurélio diz assim: louvor é dar a alguém o que lhe é devido, ou reconhecer o mérito de alguém ou de algo. Então, louvar ao Senhor é dar a Ele o quê? O que lhe é devido. E as palavras que expressam louvor no Velho Testamento são halal e zamar. O que é halal e zamar? Fazer barulho, música cantada. É tirar de dentro de mim todo o reconhecimento daquilo que Ele é. E por isso, às vezes, vocês veem aqui o ministro de louvor. Canta, canta. Toda a sua voz, com toda a sua força, porque esse é o Senhor. É isso que o Senhor espera de você. Louvar é reconhecer o Senhor pelo que Ele é. E quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Nada do que eu disser, nada do que eu cantar, nada do que eu reconhecer vai ser suficiente para o que Ele é. Porém, eu tenho que dar o meu melhor. Quando a gente está falando de louvor, a gente tende a misturar as coisas. Música cristã é louvor? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que pode ser? Quem não acha nada? Música cristã pode ser louvor, mas nem sempre é louvor. Quer uns exemplos? Vira para o seu irmão e canta para ele assim, ó: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É louvor? Não, é uma música cristã. Tem outra que diz assim: a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. São músicas bíblicas. São letras que a gente lê aqui, está escrito aqui algumas dessas coisas. Mas não são louvor. São músicas cristãs. São músicas saudáveis para você ouvir, para você cantar. São músicas que você deve usar os seus lábios para cantar. Mas não são louvor. Louvor é isso que a gente acabou de dizer aqui. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Sabe um louvor maravilhoso? Foi quando
o cego Bartimeu diz assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele fazia barulho, e as pessoas queriam calar a boca dele e ninguém calava. Isso é louvor. Isso é louvor. Louvor é reconhecer o Senhor. É halal, é zamar, é fazer barulho, cantar, é expressar aquilo que o Senhor coloca dentro de você, que é o amor por Ele. No Novo Testamento, antes de ir para o Novo Testamento, vamos ler algumas expressões de halal e zamar. Salmo 47. E o Salmo 47 tinha até uma música aí no tempo do pastor Walter, que o pessoal cantava. Vamos ver se você lembra. Salmo 47. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, porque Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, e o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e ele é sobremaneira elevado. Batei palmas, cantai, rufem os tambores, toquem os instrumentos, solte sua voz e louve ao Senhor. Essa é a chamada. Salmo 150. O que diz o Salmo 150? Ministro de louvor aí. Carol, o que diz o Salmo 150? Salmo 150, o último salmo da Bíblia. Os salmos começam dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele termina dizendo assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o também com a dança. Louvai-o com instrumentos de corda, com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, símbolos retumbantes. E tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tem uma outra versão que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Então louva ao Senhor. Usa a respiração para louvar o Senhor. Porque tudo o que sai de nós para engrandecer e para reconhecer o nome do Senhor pode ser chamado de louvor. E eu quero te dizer que sem louvor não existe vida cristã. Não existe vida cristã sem Cristo, não existe vida cristã sem a oração, não existe vida cristã sem a palavra e não existe vida cristã sem atos de louvor. Se você não louva ao Senhor no seu dia a dia, se você não louva ao Senhor pelas coisas que acontecem na sua vida, você precisa aprender um pouco mais sobre o que é ser cristão, sobre o que é servir ao Senhor. No Novo Testamento, é uma nova aliança, um novo tempo para o serviço do Senhor e uma nova linguagem. O Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico. E no Novo Testamento também duas palavras são traduzidas como louvor. A primeira é eucaristém. Eucaristém significa agradecer. E a segunda é evologem, que significa bendizer. E aí tem um salmo que diz: bendizei ao Senhor vós todos nas horas da noite. Bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todo o tempo. Gratidão. Se você ainda não sabe direito, não está ainda muito sintonizado com gratidão, vai lá no YouTube da Ser. Vai lá no Instagram. Talvez no Instagram não tenha mais, né? Porque era o Instagram antigo. Vai no YouTube da Ser. Tem uma palavra que eu dei há alguns anos, dito assim: 5 níveis de gratidão. Leia sobre os 5 níveis de gratidão. E esses 5 níveis eu vou dar um spoilerzinho aqui. O primeiro nível é quando a gente agradece pelas coisas que nos fazem felizes, que nos agradam. As coisas que nós vemos como boas para nós mesmos. Esse é o nível mais básico da gratidão. O segundo nível de gratidão é quando você consegue agradecer por aquilo que não é tão simpático aos seus olhos. Caramba, bati o carro. Obrigado, Jesus. Não é ser masoquista, não é saber que o Senhor te livrou de algo maior.
O terceiro nível de gratidão é quando você reconhece que o Senhor é soberano, e aí, por reconhecer que Ele é soberano, você consegue agradecer pelas coisas que Ele há de prover na sua vida, a gratidão futura. E aí você diz assim: obrigado, Jesus, pelo dia de amanhã. E quando você consegue ter o coração grato pelo dia de amanhã, esse coração já está entregue, o dia já está entregue e o Senhor pode agir sobre aquilo. O quarto nível de gratidão exige um nível de relacionamento maior e um pouco mais de renúncia, que é agradecer pelo Senhor existir e estar na sua vida pelo que Ele é. E o quinto nível de gratidão é a adoração. O quinto nível de gratidão é você entregar o seu corpo, a sua mente, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional. É saber que independente do que aconteça, o seu coração está nas mãos do Senhor. E quando a gente consegue alcançar o quinto nível de gratidão, a gente consegue estar louvando todo o tempo, como a Bíblia convoca. Louvai o Senhor em todo o tempo. Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. É o que diz a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que quando você consegue entregar os 5 níveis de gratidão nas mãos do Senhor, o quinto nível de gratidão, porque aí os outros 4 são o caminho e o quinto é o nosso objetivo, quando você consegue chegar ao quinto nível de gratidão, a sua vida é uma expressão de louvor. E ser uma expressão de louvor é o motivo pelo qual nós fomos criados. É o propósito da criação do homem. Queria que você abrisse aí em Êxodo 15, 21 e 22. E hoje eu estou empolgado porque louvor e adoração fala comigo de uma forma que vocês não imaginam tanto. 15, 21 e 22. A Soraya falou: você está empolgado demais, fala mais devagar. Falou ali para mim. Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E a gente vai vendo aí nesse episódio de Êxodo 15, que Miriam convoca o povo para louvar. Não pelo que aconteceu, mas pelo final que o Senhor providenciou. E aí finalizando aí a questão louvor, louvar é reconhecer as virtudes do Senhor e ser impactado por elas. Quando eu reconheço, aquele é a quem eu sirvo, e isso me impacta, isso gera em mim um canto, isso gera em mim uma necessidade de fazer barulho, isso gera em mim uma necessidade de reconhecer isso de uma forma impactante para a sociedade, demonstrar isso. Eu tive lá no café que a Amanda fechou, lá no Labeca Café, no Sudoeste. E quando saí de lá, eu já saí mandando mensagem para todos os meus amigos. Gente, abri um café aqui no Sudoeste, maravilhoso, você precisa experimentar. É isso que acontece quando nós somos impactados por algo. Se você quer espargir isso, você quer espalhar isso por todo mundo, para todas as pessoas que você conhece. E aí, assim, o Marcelo vive falando de um determinado restaurante, que eu estive lá com ele 2 vezes e uma vez sem ele. E o restaurante é muito bom. É o Super Quadra, tá? Depois você me paga o merchan. É o Super Quadra. Porque algo que nos faz bem, a gente fala. Gente, a coxinha da quinta-feira é maravilhosa. Eu não comi ainda, mas eu já estou com vontade de comer. Mas isso é porque vocês não foram ainda na sexta-feira para comer a torta da Maria, para comer o bolo da Elisete, para comer as coisas que acontecem ali. Na verdade, a gente tem um banquete físico embalando um banquete espiritual. E olha, quando algo nos impacta, quando algo nos agrada, a gente tem naturalmente o desejo de falar a respeito. O Senhor te agrada? Sim ou não? Sim. Servir ao Senhor é prazeroso? Sim.
Então começa a dizer isso para todos os cantos, gente. Começa quando está junto, não conseguir falar sobre outro assunto. Começa quando sentar para conversar com alguém, não conseguir sair da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e me dá vida. Sabe, isso é louvor. Isso é louvor. É estar impactado pelo Senhor e pelo que Ele faz e pelo que Ele é, a tal ponto de não conseguir parar de falar disso. Você conseguiu entender o que é louvor? Sim? Sim. Levanta sua mão, bem alto, vai. Você em casa, conseguiu entender o que é louvor? É aqui. Tá acabando a bateria, André. E aí o louvor, que às vezes a gente confunde com adoração, tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. E quando eu era mais novo, que eu ministrava louvor, eu dizia, agora vamos para o período de adoração. E aí o período de adoração era esse: exaltado és, santo, santo para sempre. Só que conforme a gente vai amadurecendo, se a gente não cresce no Senhor, não vale a pena ter amadurecido, né? E a gente começa a estudar e começa a perceber que adorar é muito mais do que cantar uma música lenta, uma música mais serena, uma música que impacte um pouco mais a nossa emoção. Adorar é muito mais que isso. E como eu comecei com o louvor falando sobre a raiz, a etimologia da palavra, adorar é proskrunel, a palavra que traz adoração. E ela quer dizer render-se, prostrar-se, colocar o rosto em terra, se humilhar. Enquanto você pode louvar pessoas pelos feitos que elas fazem, porque você tem que reconhecer as coisas boas que são feitas, a adoração ela só pode ser feita para uma pessoa, para um ser, que é Deus. Amém. A adoração é exclusiva a Ele. Não existe adoração a outras. Quer dizer, tem gente que adora outras coisas, mas a adoração foi feita para o Senhor de todas as coisas, para o Senhor da criação, para o Senhor que está acima de tudo e de todos. E na adoração a gente consegue se perceber inferior. Eu quero te convidar para ler um texto muito conhecido, mas pouco lido sobre esse tema. Lá em Isaías, capítulo 6. Isaías 6, estou vendo aí algumas pessoas folheando, está um pouquinho depois do meio da Bíblia, o terceiro livro depois de Salmo. Diz assim a palavra: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí eu digo: ai de mim, que vou perecendo, porque tenho os lábios impuros. Habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Num ambiente de adoração, de prostração, de rendição total, a primeira coisa que acontece com você é dizer: ai de mim, porque eu sou um pecador. Num ambiente de adoração, a primeira coisa é se humilhar e entender que eu não sou digno da presença do Senhor. É prostrar-se, é colocar o rosto em terra, é se humilhar. E quando eu entendo que eu não sou digno da presença do Senhor e clamo: ai de mim que vou perecendo, o anjo vai até o altar e traz uma brasa que ele tirou com Atenais e toca no meu pecado e diz assim: isso te purificou, você já está digno, você já está perdoado, você já é digno de estar na presença do Senhor, porque você foi purificado, justificado. E vamos ler lá, o versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como Atenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: isso tocou os seus lábios.
A tua iniquidade foi tirada e foi expiado todo o seu pecado. E só então o Senhor consegue falar comigo e Ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Para que o Senhor se manifeste, é necessário pureza, é necessário justificação, é necessário retirada do pecado. E aí Ele se manifesta de uma forma total, de uma forma plena na minha vida, porque eu estou justificado. E sabe, não precisa vir um anjo com o altar da Atenais e tocar a minha boca. Eu preciso confessar o meu pecado. E em confissão do pecado, e a gente falou sobre isso na célula sexta-feira, e em confissão do pecado eu me torno justos, e aí a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Quando eu prostro diante do Senhor, me confesso os meus pecados, me coloco como pecador que precisa de perdão, que precisa de pureza, que precisa do Senhor, Ele vem e se manifesta. E aí o ambiente de adoração é criado. E por que eu estou falando de ambiente de adoração? Porque o ambiente de adoração não precisa de música de fundo, o ambiente de adoração não precisa de um ministro, o ambiente de adoração precisa da sua prostração, da sua humildade diante do Senhor. E esse ambiente de adoração, ele não é, eu disse que no louvor ele é intencional, o louvor é intencional, você para louvar. O ambiente de adoração, o desejo do Senhor, é que o ambiente de adoração seja o nosso estilo de vida. O desejo do Senhor é que eu esteja sempre purificado, é que eu esteja sempre pronto para estar na presença dEle, sempre limpo dos meus pecados. Porque Ele nos criou para isso. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós precisamos nos relacionar com alguém. E para se relacionar, ele precisa estar limpo, ele precisa estar puro para estar conosco. E quando a adoração for o meu estilo de vida, eu vou entender o que é adoração. Quando a presença do Senhor for constante sobre mim, eu vou conseguir entender o que é adoração. E não é fácil, mas é simples. A confissão move o Senhor para perdão e purificação. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9 diz isso. Só que na 1 João 2, ele diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E aí volta lá, uma página, e confessa o seu pecado para esse advogado que é Jesus Cristo o justo. E aí você vai ser purificado de toda injustiça e perdoados os seus pecados, a sua iniquidade é tirada. E se a sua iniquidade é tirada, você está pronto para um ambiente de adoração diante do Senhor. Adorar é muito mais do que cantar. Adorar é muito mais do que proclamar. Adorar é muito mais do que reconhecer. Adorar é entender quem Deus é. Lá em Romanos 11, de 34 a 36. Não precisa abrir. Diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se tudo ruma para ele, se tudo vem dele, tudo é através dele que é conquistado. Quando nós estamos num ambiente de adoração, quando nós entendemos que isso é verdade, nós conseguimos viver em adoração. E a ambiência de adoração deixa de ser uma exceção para ser uma regra. E a ambiência de adoração deixa de ser um momento no culto de domingo, ou na célula de quinta ou sexta-feira, ou na reunião de oração da terça, e passa a ser meu estilo de vida. E eu passo a buscar o Senhor em todo o tempo, louvando e adorando, que são duas coisas distintas, mas elas podem emergir, elas podem se tornar uma só, elas podem se tornar a mesma coisa. Porque quando a forma como nós adoramos,
é que vai determinar quem nós vamos nos tornar diante do Senhor. Enquanto eu adoro de palavra, eu vou ser um falastrão diante do Senhor. Mas enquanto eu adoro cantando, eu vou ser um cantor diante do Senhor. Mas quando eu adoro rendido, eu vou estar rendido a Ele todo o tempo. E quanto mais isso vai se repetindo, mais rendido eu fico, maior a minha intimidade com o Senhor, mais eu quero. Tem gente que é viciada em doce, né? E aí pega um pedacinho de doce, não consegue parar nele, vai no segundo, vai no terceiro. E depois, enquanto não acaba o pudim, né, André? A gente vai comendo. Seja viciado em adorar. Seja viciado em adorar o Senhor. Porque quando você começa, quando você se prostra, quando você se rende, você vai querer mais e mais e mais e mais. E daqui a pouco você está andando 1,5 metro acima do chão, porque o chão já não te suporta de tão puro que você está. Seja viciado em adorar. João 4, 23 e 24. Diz o seguinte. Só para contextualizar, em João 4, Jesus encontra com a mulher samaritana na beira do poço. E ela, no meio da conversa, diz assim: olha, o meu povo diz que a gente tem que adorar aqui. Vocês dizem que tem que adorar lá. Onde é que a gente tem que adorar? E aí Jesus responde: a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura aqueles que o adorem assim. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quando nós estamos em adoração, nós reconhecemos que nós somos inferiores. Nós reconhecemos que Ele é que nos deu o propósito de vida e que Ele é superior. E nessa rendição, a gente se torna semelhante a Ele. Porque na rendição Ele nos purifica e nós nos tornamos puros. Na humilhação, Ele nos perdoa e nós somos livres do pecado. Na adoração e na humilhação e no prostrar, o Senhor vem até nós e nos faz semelhante a Ele. Quando o Senhor cria o homem e diz: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e depois cria só conforme a imagem, Ele esperava de nós, homens, que nos tornássemos semelhantes a Ele na adoração. Seja semelhante ao Senhor. Se coloque diante dEle como quem depende dEle para tudo. Porque isso é verdade. A gente não assume, mas isso é verdade. A independência nos afasta dEle, a dependência nos aproxima e traz o favor do Senhor sobre a nossa vida. Meu amado, eu quero dizer para você que responder a tudo que o Senhor é, com tudo que nós somos, é o que Ele espera de nós. E você quer ser um verdadeiro adorador? Ouça a convocação de Paulo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouça essa convocação. Porque quando você ouve essa convocação, você começa a adorar de uma forma que vai determinar quem você vai se tornar. Um participante da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um participante do reino de Deus, semelhante a Ele. Você quer ser semelhante a Ele? Leve uma vida de adoração, e não só em momentos de adoração. Você quer ser semelhante a Ele? Usa seus lábios para cantar hinos de louvor, para reconhecer quem Ele é, onde Ele está. Você quer ser semelhante a Ele? Renda-se. Entrega o seu coração para ser transformado por Ele. Você quer ser semelhante ao Senhor? Busque isso. Leia Romanos 12, 1 e 2 todos os dias. Leia Romanos 12, 1 e 2 toda hora. E quando você se sentir fraco, a palavra vem e diz assim: olha, apresenta o seu corpo em sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Apresenta. Se apresenta diante dele.
como alguém que está pronto para adorar. E o Senhor vai te encher. E o Senhor vai te encher de alegria. E você vai entrar pelos seus átrios com hinos de louvor. E você vai entrar na sua presença com canções de alegria. Que o Senhor conceda sobre nós o desejo, preserve em nós o desejo de adorá-lo. Que não seja um simples palavra, que não saia daqui e ali fora eu perca esse desejo, mas que esse seja o meu desejo genuíno todos os dias, de servir e adorar o Senhor, de me tornar semelhante a Ele, porque foi para isso que eu fui criado. E se você acha que você foi criado para qualquer outra coisa, quero te dizer, meu irmão, você está enganado. Ele te criou para o louvor da glória dele, para refletir a glória do Pai, para ser um adorador. Amém? Amém. O vovô Paulo preparou uma musiquinha pra gente aqui.